Posso adorar a Deus? Nós aqui fazemos o culto. Nós ficamos em pé, vamos orar. Felipe, meu Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje. Eu e todos os irmãos, meu Deus, para estar exaltando, elevando o nome do Senhor, porque o Senhor transforma nossas vidas com tantas maravilhas que a gente aprende na palavra, vive a palavra do Senhor, e que nós podemos ter força para cada dia mais persistir e estar aprendendo com o Senhor. Muito obrigado pelo Senhor dar essa oportunidade de mais um dia que eu e os irmãos estar escutando o nome, a palavra do Senhor, meu Deus. Muito obrigado por todas essas pessoas que estão aqui, e os que estão por chegar e os que não chegaram ainda. Tá? Muito obrigado pela vida de todos os irmãos, meu Deus. E tudo que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mantendo em pé ainda, vamos estar louvando ao Senhor através dos cantores. Pessoal? Perdão. Bom dia, graça e a paz a todos os irmãos. Se adaptando com o equipamento novo, né? Eu queria agradecer aí o empenho do Claudinho, nosso irmão, que nós conseguimos adquirir um novo instrumento, né, para melhorar mais, para louvar o Senhor, né? Irmãos, esta manhã nós nos colocaremos na presença do nosso Deus para poder louvar e agradecer o nome do Senhor. Como o nosso pastor diz, o culto quem faz somos nós, né? Se você está com muito problema lá fora, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas, deixe os problemas lá fora, limpe seu coração. Se tiver alguma diferença, é o momento de estar se colocando na presença do nosso Deus e louvar. Amém? Por isso, devemos clamar ao Senhor.
Eu quero ser
estarmos aqui, reunidos no teu nome, aprendendo a tua palavra. Agradeço ao Senhor, Pai, por cada vida presente aqui. Receba o nosso louvor, nossa adoração, Pai. Prepare o nosso coração para receber a palavra do Senhor, que será ministrada pelo pastor Davi. Abençoa também, Senhor, os ofertantes desse dia, aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor abençoe da mesma forma, Senhor. Eu agradeço mais uma vez por mais essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser Senhor amado. Só igreja, vamos ver. Que o Senhor possa nos abençoar. Os irmãos podem sentar, as crianças podem vir à frente. Muito bem, vamos orar pelo grupo das crianças, que elas possam ter o privilégio de, desde cedo, ter a ação benigna da palavra de Deus, do Espírito de Deus em suas vidas. Tá? Pai amado, eterno Deus, peço ao Senhor, Pai, nesse momento, que possa estar abençoando a Maria, que está ministrando ali a tua palavra, de forma lúdica, de forma com todo amor, carinho, para que inculca na cabeça dessas crianças, Pai, que serão o nosso futuro da nação, que elas possam estar recebendo, que tenham um coração inocente, sincero, que a palavra entre como espada nos gumes, e que a Irmã Maria possa estar sendo usada, Pai, para levando a essas crianças a sua palavra, que é tão doce para nós. Em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor abençoe todas essas crianças, as suas famílias, que através delas as famílias possam ser restauradas, possam ser abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom culto, viu? Muito bem. Dando continuidade, então, aos nossos estudos. Daniel, capítulo 10. Pode pôr no versículo 1. Daniel 10, 1. Aqui estamos diante da visão final de Daniel, que vai do capítulo 10 ao capítulo 12. O capítulo 10 está falando do conflito espiritual em que Daniel se achou naquele momento, associado à própria visão. O capítulo 10 ao 12, a temática é esta aqui: o futuro imediato das nações mais relacionadas a Israel, dentro daquele contexto dos cativeiros, das nações vizinhas, e os elementos principais do futuro profético de Israel são revelados.
Daniel estava até adoentado, diante de compreensão profética daquelas visões, e ainda ele não está encontrando resposta para algumas coisas, e as questões estão sendo trabalhadas, e isso envolve uma série de coisas que até afetam a nossa realidade hoje. Versículo 1 ao 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. É isso que vai ser revelado do capítulo 10 ao 12. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Note, ele faz uma abertura, uma apresentação em caráter oficial, e aqui ele começa a falar, ele, Daniel, tá? Eu vou explicar essa questão. Versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Até aqui. 3 semanas de oração e jejum. Daniel está buscando respostas para a sua visão. Tudo por quê? Só pela curiosidade? Não. Nós vemos que ele tem um amor profundo pela nação de Israel, pelo seu povo, por Jerusalém, pelo restabelecimento do templo, para que eles possam sair do cativeiro e voltar a receber as bênçãos de Deus, para que termine aquele momento disciplinar de cativeiro. Só que, diante dessas visões, ele começa a ver que tem coisas que não são aplicáveis àquele momento, e ele fica muito preocupado. Então, primeira questão, nós vemos o quê? Um profeta preocupado. Vamos pensar um pouquinho no contexto da vida de Daniel. Se Daniel, quando estava com 14 anos, foi levado para a Babilônia, lá no ano 605, então, nessa época, no ano 536, ele estaria com mais de 80 anos. Então, estamos diante aqui de um senhor idoso. E ele começa o versículo 1, vai ao versículo 1, por favor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Ele começa a terceira pessoa, como se alguém estivesse narrando. Isso porque isso está sugerindo que aqui está se tratando de um título oficial de identificação. Até porque ele usa o nome hebraico Beltesazar, que era o nome oficial dele no cativeiro, como escravo. Então, provavelmente, está se tratando do cabeçalho oficial de um documento. Versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Isso está mostrando um conflito prolongado, um empenho, uma busca, uma dedicação espiritual para ter a direção de Deus. No versículo 3, nós vemos que ele jejuava, ele orava. Por quê? Vamos lembrar um pouco do contexto que nós já vimos. Ele estava preocupado com 50.000 judeus que haviam saído do cativeiro e haviam voltado para Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo e as muralhas. Isso tinha sido um ano antes. Agora, vamos lembrar que ele é alto cargo no Império. Então, ele tem acesso às informações oficiais. E diante dessas informações, ele sabia o que estava acontecendo.
E o que estava acontecendo? Aquele grupo de 50.000 pessoas que foram lá com essa tarefa, estava havendo perseguição lá. E essa perseguição vinda dos adversários. Que adversários? Dentro desse período de cativeiro, começaram a surgir adversários mestiços, onde judeus se misturaram com outras raças. E esses filhos, que formaram os samaritanos, começaram a criar problemas, não aceitando as condições estabelecidas por Deus no judaísmo. E isso criou um clima adverso lá. E Esdras, capítulo 4, vai explicar o que está acontecendo. Esdras 4, versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, note. Opa, o pessoal voltou para lá, né? Versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha só, então naquele tempo já tinha marqueteiro? Tinha. Contrataram o pessoal do marketing para conspirar contra a oposição. Versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus. Conseguiram. A qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, notem, Daniel, a par dessas informações, ele começou a ficar preocupado e começou a não entender a relação dos acontecimentos com a visão. Então ele começa a se questionar quanto e a quando se cumpririam as promessas de Deus. Jeremias, capítulo 25, versículo 12. Vamos lembrar que a gente já estudou esse texto. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Promessa de Deus, com relação ao término do cativeiro, a retomada com a nação. Capítulo 29, versículo 10. 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Imagine só o sentimento de Daniel. Cumpre, a Pérsia vem, domina. Os 70 anos se cumpre, 50.000 judeus voltam para lá, agora o reino vai ser implantado. Era isso que estava no coração dele. Agora tudo vai se cumprir, tudo aquilo que havia sido prometido aos pais. Só que ele não está vendo isso acontecer. E ele fica inquieto e preocupado e começa a orar e jejuar porque ele quer entender o que está acontecendo. Só, meus irmãos, que nós temos que atentar para uma coisa. Quando um dia nós, que cremos em Jesus, nos reunirmos no céu, nós vamos descobrir
que muito do que aconteceu aqui nessa terra teve muito a ver com as orações de pessoas que tiveram um peso no coração como Daniel. Jeremias 15, verso 5. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Aqui está o Daniel com essa preocupação. E quantos de nós muitas vezes temos preocupações com a vida cristã, com nossos familiares, com nossos amigos, com o nosso lar, com o nosso cônjuge, com nossos filhos? E não vemos um norte, uma direção e começamos o que? A orar. Devemos orar. Sem oração não vamos ter vitória. Vai haver fraqueza. Jeremias, ele fez a mesma coisa. Jeremias chorou por seu povo. Neemias também intercedeu pela situação da nação. O apóstolo Paulo, já aqui na frente, na igreja, ele estava disposto a ser condenado e a morrer em favor dos seus patrícios. Ele não queria que esse povo se perdesse. Nós vemos que os salmistas colocam constantemente essa preocupação e essa intercessão. Salmo 119, 136. Salmo 119, 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Um sentimento de contrição, de chorar em favor dos homens. Você tem chorado pelo menos pela sua família? Pelo seu lar? Será que está faltando sentimento em nossos corações? Comunhão com Deus? Se não há um sentimento, você tem se preocupado com seus familiares que não são convertidos? Ou parece um negócio meio que ficção? Não é ficção, não. É uma realidade. E quando nós chegamos diante dessa situação, nós vemos que é uma situação que atinge o ser humano e deveria mover o ser humano a depender mais de Deus, a buscar em Deus soluções. O próprio Senhor Jesus, quando homem, chorou sobre a cidade de Jerusalém. Mateus 23, versículo 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Vai se colher o que planta. 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui está feita uma profecia pelo próprio Senhor Jesus. Quando é que a expectativa de Daniel vai ser respondida com relação à nação de Israel? Até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Reconheçam Jesus como seu Messias. E lá em Zacarias registra que quando no cerco dos exércitos mundiais a Jerusalém,
eles vão lançar o joelho em terra e vão clamar pelo Senhor. E vai se dar a segunda vinda de Jesus. E eles vão declarar: bendito que vem em nome do Senhor. Lá vai estar a resposta, lá no futuro. Daniel ainda não está compreendendo. Ele está preocupado com o que os olhos dele estão vendo no presente. Mas tem aspectos futuros acontecendo também. E ele não consegue discernir, não consegue entender os acontecimentos. Então Daniel jejuou e orou. Por isso nós estamos hoje estudando as profecias de Daniel. Porque lá atrás ele jejuou e orou para o Senhor agir na vida dele e registrar as profecias que estamos estudando. Ele foi respondido a ele. Então alguém orou lá atrás para colhermos hoje. Qual tem sido o seu legado para o futuro? Tem deixado algum legado para o futuro? Ou vai ser mais um que não vai ter registro nem nessa terra, nem no céu, de atitude ou atividade em prol da obra do Senhor? Precisamos estar ligados à realidade que estamos vivendo e ao nosso papel dentro disso. Uma visão assustadora para Daniel. Versículo 4, Daniel 10, 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, notem, tem uma informação aqui importante. Que mês que é? Primeiro mês do calendário judaico, o mês de Nissan, aonde é comemorada a Páscoa judaica. Ok? 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. 6. O seu rosto era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. 8. Fiquei, pois eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, que ainda não chegaram. Muito bem, volta no verso 4. Mês de Nissan, então se comemorava a Páscoa, e na Páscoa o que eles fazem? Lembram da libertação do Egito. E agora, lá no cativeiro, saem 50 mil judeus para Jerusalém, libertos de um cativeiro. Estão lembrando de um cativeiro lá atrás, neste momento estão sendo libertos de outro cativeiro. Estão voltando para Jerusalém. E na época da Páscoa, o que eles fazem? Eles removem todo o fermento de suas casas. Não pode ter fermento na casa. Porque o fermento é um retrato do pecado sendo removido da vida deles.
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Pecado é fermento. E leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento. Quando? Do velho homem. Para que sejais nova massa. Cantamos, eu quero ser um vaso novo. Como sois de fato sem fermento, porque o sangue de Jesus já nos limpou. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Lembrando que o pão sem fermento chama pão asmo. Até o 8. Esse é o cenário, essa é a situação, esse é o espírito que está batendo a nação de Israel nesse momento. Lembrando como eles estavam em cativeiro, não tinha como comemorar a Páscoa, tá? Se eles estavam sem templo, não tinha como fazer o sacrifício. Estavam apenas lembrando daquilo que estavam perdendo, tá? Daniel, versículo 5. 10, 5. E nós vemos aqui uma descrição de alguém que se assemelha a Cristo glorificado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Como que ficou a fisionomia de Jesus após sua ressurreição, ascensão aos céus, e está sentado hoje à destra do Pai? Será que ele está num crucifixo? Está num bercinho? Na manjedoura? Será que ele está com aquela roupa toda ensanguentada? Voltei-me para ver quem falava comigo. Aqui é João narrando a visão lá de Pátimos. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. E no meio dos candeeiros, andando entre as igrejas, isso está falando nos dias de hoje, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha a semelhança. São vestes de sumo sacerdote. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Está lá narrado também. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Também está lá no texto. Por que será que está narrando uma visão muito semelhante? O que Daniel vê lá atrás, no ano 536, e o que João vê no ano 96 da nossa era. Lá Daniel está vendo Jesus pré-encarnado, Jesus não tinha nem nascido ainda. João está vendo Jesus glorificado. E as semelhanças assim são totais. Tudo isso se deu enquanto Daniel orava. Enquanto o remanescente, os 50.000 que habitava em Jerusalém, estava aguardando que fosse um povo santo para o Senhor, para que fossem abençoados em seu trabalho. Mas os homens que estavam com Daniel não viram nada, mas sentiram o terror da presença poderosa e se esconderam. Esta visão do glorioso Filho de Deus, que o anjo falou a Daniel,
baseado nos textos anteriores que estudamos, deve ser Gabriel. Com frequência, nós vemos o Senhor Jesus aparecendo a seus servos. A Bíblia narra vários momentos, sempre momentos especiais, com aparições compatíveis com as circunstâncias do seu chamado. Para Abraão, Jesus apareceu como um viajante, um forasteiro. Para Jacó, Jesus aparece como um lutador. Para Josué, Jesus aparece como um capitão de exército. Para Isaías, Jesus apareceu como Deus assentado no trono. Mas, com relação a esses dois exilados, Daniel e João, Daniel lá na Babilônia, João em Pátimos, na ilha, Jesus apareceu como rei e como sumo sacerdote. Depois que os dois viram o Filho de Deus, os dois receberam visões de acontecimentos futuros. Acontecimentos ligados ao povo de Deus, Israel. Acontecimentos difíceis de compreender. Por isso, Daniel está preocupado e assustado. Daniel viu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora, você já tomou consciência de que este Senhor ali narrado é o mesmo Senhor que está ao seu lado lutando? E muitas vezes temos que tomar consciência de lutar com as circunstâncias que estão à nossa volta. Se está diante de nós uma tarefa e Ele estiver nos dando, Ele nos capacita. Mas precisa haver disposição, como Daniel e João. Daniel, escravo. João, preso. Não estão com preocupações necessariamente terrenas, pela condição que se encontram. Estão preocupados com questões divinas da vontade de Deus em suas vidas, em sua nação, para esse mundo. Qual que é a solução? O que eu posso fazer por tudo isso? Eu posso ser instrumento de Deus? Eu posso ser instrumento de Deus no meu espaço, no meu viver, aonde eu tenho contato? Onde você tem contato, gente? No dia a dia você está vivendo aonde? Está fazendo o quê? Só que nós vamos chegar numa situação que temos que pensar um pouco. Porque quando essas informações chegam, elas trazem responsabilidades para o povo de Deus e para os líderes que Deus levantou. E aqui eu quero deixar uma mensagem para os líderes. Líderes que Deus levantou, líderes espirituais. Há um preço a pagar para ver aquilo que Deus quer que vejamos. Para ouvir o que Ele está dizendo. Pois vem aquilo que outros não conseguem ver e ouvem aquilo que outros deixam de ouvir. Sabe qual é o privilégio de estudarmos e conhecermos a palavra de Deus e aplicarmos e levarmos essa mensagem? É que a gente acaba vendo o que outras pessoas não veem, escutando o que outros não ouvem. Só que isso traz uma responsabilidade.
Daniel ele foi preparado para entender o que há de acontecer ao seu povo, Israel. Lá nos últimos dias, porém dias ainda distantes. Mas com tudo isso surgiu uma guerra invisível. Daniel 10, 10. E essa guerra invisível, ela não é uma realidade só lá no mundo de Daniel. É uma realidade no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso meio, nas nossas vidas. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Provavelmente Gabriel. 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Que palavras? Que momento? Na oração. Jejuando, orando, 3 semanas seguidas. 3. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Um anjo caído, um demônio. Note que esse demônio, ele tem uma ação territorial na Pérsia. Existe uma hierarquia entre os demônios. E uns são mais poderosos do que os outros. E aqui, o demônio da Pérsia é que está agindo. Porém, Miguel, que sempre defende os interesses da nação de Israel, que é um arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Houve uma batalha espiritual nos céus. Aonde Gabriel não estava dando conta da briga, veio Miguel, se juntou a ele para derrotar a oposição. Uma guerra invisível, mas real e verdadeira, está aí acontecendo. 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. 3 semanas de oração, 3 semanas de batalha espiritual nos céus, para a resposta chegar para ele. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. 15. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Ficou cabisbaixo. E eis que uma como semelhança de filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, com letra minúscula, porque é um anjo, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Ele estava desfalecendo, estava fraco. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Ele está muito fraco, não está nem conseguindo falar. Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. 19. E disse, não temas, homem muito amado. Daniel era muito amado. Nós que cremos em Jesus também. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Fomos amados antes sequer de existirmos. Paz seja contigo. Esse era o cumprimento de Jesus, lembra? É o cumprimento que muitos judeus ainda usam até hoje. Shalom Aleichem. E outro responde, Aleichem, Shalom. Paz seja convosco. Sê forte. Sê forte. Note a ênfase. E é uma ênfase que nós temos que observar e tomar para nós. Sê forte.
Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. 20. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Vai voltar, a batalha não terminou não. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, outro demônio territorial da Grécia. Tenho aqui no Brasil, tá? Tenho aqui no Brasil, não deve ser pouca coisa não, tá? 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, de novo, o Miguel vem para ajudar o Gabriel e entra mais um oponente, o príncipe da Grécia. Uma batalha espiritual. Real, presente. Presente. Muita coisa estava em jogo e muita coisa está em jogo. E as coisas são espirituais. Existe uma guerra invisível. E vemos aqui anjos perversos e anjos de Deus. Satanás tem um exército de espíritos malignos que obedecem todas as suas ordens. Mas tem uma boa notícia. Quando Cristo morreu lá na cruz, derramou seu sangue, derrotou Satanás e seu exército. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, que são esses anjos, esses demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus pisou a cabeça da serpente. O maioral dos demônios, Satanás e todos os seus príncipes e potestades estão debaixo dos seus pés. E esse Senhor Jesus é o meu e o seu cabeça. Não a cabeça deste mundo, Satanás. E nós podemos nos apropriar desta vitória. Como? Pela fé. Efésios capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando o poder, tá? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está lá. Já vimos a narrativa dele como sumo sacerdote. 21. Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio. Não tem anjo, não tem demônio, não tem ninguém. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, até hoje. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a quem? Para mim e para você. Nós somos a Igreja de Cristo. Existe autoridade em nome de Jesus sobre esses principados. Por isso que quando você repreende alguma dessas entidades, em nome de Jesus... Sim, a autoridade é dele. Ele que pisou a cabeça da serpente. 23. A qual é o seu corpo, a igreja? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Esse é o nosso Senhor Jesus. É isso. Essa é a razão de estarmos aqui reunidos. É isso que nós temos em mãos. É isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que praticar. É isso que nós temos que ver, essa batalha de Daniel, e não ser diferente com nós. Existem batalhas? Sim.
lutamos em território estranho, hostil, sim. O príncipe desse mundo é o diabo. Mas é um príncipe já derrotado. E o nosso Senhor Jesus já pisou a cabeça dele. E deu esse poder em nossas mãos. Só que para lutarmos, precisamos estar devidamente aparados. Efésios 6:10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que Ele está dando para a igreja. Para mim e para a sua vida. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está vivo, ele está presente, está agindo e tem seus príncipes em ação. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, meus irmãos. Se está tendo dificuldade em enfrentar pecado da carne, é porque precisa crescer, gente. Porque essa não é a luta principal é essa outra. E sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles estão aí agindo. Essa é a situação. E ela afeta a nossa vida ao nosso redor, a nossa cidade, o nosso mundo. A batalha está aí. Precisamos estar agindo com a armadura de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é a gente fugir, não. É ele que tem que fugir. Lá com Daniel, os problemas que o remanescente judeu estava enfrentando em Jerusalém não estavam sendo causados pelos oficiais locais, pela mídia local, mas pelos poderes perversos de Satanás usando esses oficiais. Como que Satanás age? Usando pessoas. Pessoas. Foi o que aconteceu lá e é o que acontece aqui. Por isso, Deus ordena que seu povo ore por aqueles que ocupam cargos de autoridade. Tem principados por trás disso, gente. Para que a vontade de Deus e não de Satanás se cumpra na vida dessas autoridades. Existe uma batalha espiritual por trás disso, gente. Não é aquilo só que a gente está vendo. Tem um mundo invisível por trás disso. Estamos num momento de batalha com o príncipe do reino do Brasil. Estamos. Precisamos orar pelos acontecimentos do dia 2/10 próximo. Tem principados demoníacos por trás disso. E a minha e a sua oração pode fazer a diferença. 2 Coríntios, capítulo 10, encerrando, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Gente, outro dia que eu falei que vocês não podiam ficar quietos aqui, tinham que reagir, certo? Eu recebi uma mensagem dizendo que eu estou convocando o povo para uma revolta armada. Acreditam isso? Que agora a reação é na bala. Tá? Não é na bala não, gente. A nossa milícia não é carnal, não é bélica, mas sim poderosas em Deus. Estamos vendo isso. Para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são argumentos contrários à verdade. Se tem um tempo que está cheio de sofisma, é a quantia de mentira que sai por segundo. Estamos na época da pós-verdade.
a época da mentira. Isso que é sofisma. Nós precisamos anular isso. E as armas da nossa milícia são mais poderosas que as balas. Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, né? Contra o conhecimento, a coisa está se levantando mesmo, a coisa está feia aí. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está aqui a resposta. Está aqui o caminho que nós temos que seguir. É um caminho de dependência de Deus, de oração e de afronta ao príncipe do reino do Brasil. E ele tem seus asseclas, que podem estar aqui dentro nesse momento. Ele tem os seus subalternos, que estão em plena campanha de ação contra, atentando com as nossas vidas, com nossos familiares, com nossos irmãos, porque esse é o alvo. Só que nós já estamos do lado daquele que pisou e tem debaixo dos pés a Satanás e seus príncipes. E esse poder foi dado a nós, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos clamar àquele que é capaz de responder às nossas petições. Vamos clamar por aquele que é poderoso e que é a nossa grande arma da nossa milícia, o Senhor Jesus. Oremos. Senhor, agradecemos porque o Senhor nos amou, nos resgatou, colocou, Senhor, todos os principados e demônios debaixo dos seus pés e esse poder concedeu a nós. E queremos, Senhor, exercer e exercitar esse poder na autoridade do Teu nome. E que possamos ser influentes, Senhor, a partir do nosso lar, a partir do meio de onde trabalhamos, a partir, Senhor, da cidade em que vivemos, a partir do país em que vivemos, que possamos, Senhor, fazer diferença, ser luz, ser sal e lutar o bom combate. E que possamos colher os frutos, Senhor, da nossa dependência. Mesmo, Senhor, que seja como Daniel, que haja escravidão, ou como João, que haja prisão, mas o Senhor foi glorificado nessas vidas, apesar das circunstâncias. Queremos, Senhor, também glorificá-lo. E queremos, Senhor, transpor até circunstâncias, se assim o Senhor desejar e permitir. Por isso nós oramos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que derramou do seu sangue, nos dando superabundante graça e poder sobre principados e potestades. E que se faz presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando, nos conduzindo, dando percepção e discernimento, até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Podeis assentar. Renata, quarta-feira, confirmado na Jéssica. Célula, quarta-feira. Está confirmado, então, na casa da Jéssica. É aqui, ó, no final da rua. Tem a igrejinha ali, Bola de Neve. Passou, tem um condomínio. A última casa do fundo, a casa da Jéssica. A célula vai ser lá quarta-feira, 19 horas. Ok? Convidem pessoas para que essas tenham oportunidade de ouvir a boa notícia da libertação da escravidão do pecado. Amém? Isso.